Entender o homem incorpóreo revela a igualdade essencial do homem. Muitas pessoas, em momentos de discernimento espiritual, testemunharam a forma incorpórea do homem. Eu também contemplei essa forma incorpórea centenas de vezes, porque, quando uma pessoa está no espírito, isso é tudo que ele pode contemplar. Não deve ter sido assim que a ideia de que os homens são iguais foi originalmente desenvolvida? A julgar pelas aparências, ninguém poderia dizer isso, porque em todos os tempos houve reis e escravos, generais e civis, o preso e o livre, o judeu e o grego. Sempre há os alfabetizados e os analfabetos. Sempre há o espiritual e o não espiritual. Assim, julgar pelas aparências e afirmar que todos os homens são iguais seria um tanto sem sentido. Então, de onde veio essa visão de igualdade? No início da era cristã, os gregos eram os poderosos intelectuais e os judeus eram analfabetos. Pense nos gregos de 2000 anos atrás. Pense nos judeus de 2000 anos atrás. Pense nos escravos de 2000 anos atrás, puxando esses remos. E pense em César. Então, pense que tipo de visão Paulo deve ter tido para ver através das desigualdades de seus dias. Pense na visão espiritual que poderia dizer: não há nem judeu, nem grego, não há nem grilhões, nem liberdade, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Sem intuição espiritual, você não pode ver as coisas reais da vida. Sem discernimento espiritual, você julga apenas pelas aparências. A menos que você tenha a visão espiritual, que pode perceber além dos sentidos físicos e ver o homem e a mulher incorpóreos, ver árvores, frutos e plantações como incorpóreos, ainda que você mantenha um senso material deles, o homem aleijado permanecerá um homem aleijado, e a mulher em adultério ainda será a mulher adúltera. O metafísico que não conseguiu o ministério espiritual, seja curando pessoas, demonstrando suprimento ou produzindo outros tipos de frutos, fracassou, porque, tendo um Deus incorpóreo, chamado Espírito, estava tentando manifestá-lo corporalmente. E não há criação corpórea. Somos nós que nutrimos um sentido corporal de uma criação incorpórea. O misticismo surge na incorporeidade. Todo mundo que já criou uma imagem de Deus ou uma imagem do Cristo tem sido culpado de idolatria. Mas também é verdade que todo mundo que já inventou uma palavra para Deus é culpado da mesma idolatria. Porque uma palavra é uma imagem, é apenas uma imagem em pensamento. Assim como uma estátua é uma imagem externa, também uma palavra é uma imagem em pensamento, e qualquer um que esteja adorando uma imagem em pensamento criou para si um ídolo. Para conhecer a Deus corretamente, você deve estar sem conhecimento, mas para conhecer o homem corretamente, você deve ser igualmente sem conhecimento. Para conhecer o suprimento corretamente, você deve estar sem conhecimento. Você nunca deve lidar com a corporeidade em seu ministério espiritual, quando você está vivendo a partir da incorporeidade. Você alcançou a consciência mística da qual todas as formas aparecem. Você pode, então, manter um sentido corpóreo dessa forma, mas, pelo menos, terá a satisfação de saber que não é corpóreo. Você saberá que não pode tirar algo do nada. O tecido da vida, que é a consciência, que é incorpóreo, aparece como forma incorpórea. Quando você sabe disso, mesmo se você continuar a vê-lo corporalmente, isso não lhe enganará. Mesmo que você manuseie notas de dólar,
você saberá que não está lidando com a corporeidade, que é limitada. Você está lidando com uma manifestação de suprimento que é infinita. E você saberá que, como eu sou eu, não faz diferença alguma a quem eu dou. Eu ainda possuo. Eu ainda tenho. Não posso doar porque nada pode sair do eu que eu sou. Elevar-se à consciência mística na oração e no tratamento significa elevar-se à incorporeidade. Você deve começar com um Deus incorpóreo, que você não pode ver, ouvir, provar, tocar, cheirar ou pensar. Certifique-se desse último ponto. Você não pode pensar nisso. Você pode conhecer a Deus corretamente justamente quando não estiver pensando em Deus. Se você não avançar com o Deus incorpóreo, seu ministério produzirá apenas as franjas de demonstração ou cura. No momento em que você tiver um homem incorpóreo e deixar sua aparência estrutural, você deixará de tentar reduzir as febres ou os nódulos dele. Você vai parar de tentar deter seus processos de envelhecimento, porque o homem incorpóreo não tem nenhum. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. Ele nunca nasceu, então ele não pode envelhecer. Quando você tem esse homem como seu ministério, você deve ter curas. E assim também você deve ter suprimento. Quando você tem suprimento incorpóreo, a consciência como a substância da forma. Qual consciência? A minha, a sua. Existe apenas uma consciência. Minha consciência, sua consciência, é a substância deste universo, porque Deus é nossa consciência. Esta é a verdade suprema. Não há mais nada para ensinar. Você não pode ir além da incorporeidade. Você não pode. Você tem que trazer a incorporeidade para fora de sua consciência. Trazer o homem incorpóreo para fora de sua própria consciência. Corpo incorpóreo e suprimento incorpóreo.